Estamos em contato com Ângelo Fontana, ele que é o presidente da Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari, a SIC Vale do Taquari, para falar das demandas aí do nosso setor de indústria e comércio, ainda refletindo aquilo que nós tivemos de prejuízo, estamos tendo de consequências em relação às enchentes de maio, passando 2 meses já, e tem até uma dificuldade aí para o programa que paga parte do salário dos funcionários. Nós não temos ainda todas as pessoas conseguindo isso. Como é que está essa situação em relação a esse anúncio que foi feito pelo governo federal através do Paulo Pimenta, quando esteve aqui ainda em Arroio do Meio? Tudo bem, seu Ângelo Fontana? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Pois é, a gente como líder empresarial recebe os registros das empresas, né? Não só do Vale do Taquari, mas como do estado do Rio Grande do Sul inteiro, que até ontem não tinha, inclusive agora de manhã, conferindo os cadastros, né? Não tinha ainda normalizado junto ao Ministério do Trabalho o registro das empresas para poderem acessar aquele recurso dos 2 salários mínimos. O pior é que cada empresa que aderiu, algumas delas descontaram esse valor do salário que deveria ser pago pela empresa, aguardando o crédito, né, na conta dos funcionários. Isso gera um problema. Nós estamos com sérios problemas com várias empresas. Ontem, se não me engano, constava em torno de 6 mil empresas no estado do Rio Grande do Sul que não conseguiram fazer o seu devido cadastramento. Alegavam que o problema estava sendo no sistema lá do Ministério do Trabalho. Então é um assunto que deixa muito preocupado o pessoal nosso, das empresas, porque estamos numa crise de 3 cheias violentas, né? Então estamos todos no limite aqui para suportar esse problema, né, da falta dos recursos. Também não temos ainda a definição das novas regras para a liberação dos 15 bilhões, né, da qual o governo, segundo consta, estava analisando novos critérios para evitar que o repasse do dinheiro caísse na mão de empresas que não tinham necessidade. É até louvável essa precaução, porque se não atingirmos acho que chegue na mão de quem precisa realmente os recursos, nós não vamos conseguir atingir os objetivos do programa, até porque o recurso é próprio, né? Esses 15 bilhões que estão destinados para as pequenas, médias e grandes empresas vai ser que nem um vapor, né? Não vai ser suficiente e não tendo o destino correto, nós não vamos conseguir reerguer a nossa região e estado. Seu Ângelo, aqui é a Rita, bom dia. Em relação a esses valores das empresas, né, como é que elas devem agir? A quem elas vão recorrer, né, para pedir algum tipo de auxílio, para chegar a esse valor, né? E esses que já descontaram também, como é que está sendo? As empresas estão procurando a SIC, por exemplo, ou de que forma isso está acontecendo? Sim, na realidade a gente tem junto à SIC, né, e às ACIs, a gente recebe as demandas, né, os registros, e a gente está procurando tentar o contato com o governo, né. Acredito que para a nossa região o Maneco seria a pessoa que poderia dar um retorno para acalmar um pouco essa apreensão que o pessoal está tendo, né. E não tem dúvida, o pessoal recorre às ACIs, as entidades para poder, digamos, obter retorno, resposta, né? Então, a gente já providenciou de solicitar um retorno, né? E estamos aguardando, estamos na iminência de receber, acredito que entre hoje e amanhã, no máximo, um retorno positivo sobre a resolução desses 2 problemas, que seria do cadastro para receber os 2 salários mínimos e da liberação dos recursos dos 15 bilhões destinados às pequenas, médias e grandes empresas. É uma dificuldade, né? Muitas vezes os anúncios são feitos, mas na prática as pessoas têm dificuldade. Estamos falando aqui mais voltado às empresas agora, mas as pessoas também, aquelas que foram atingidas, que teriam o direito a receber os R$ 5.100, algumas receberam, é verdade, mas outras
com muitas dificuldades, até mesmo no cadastro aí que é feito junto às prefeituras. Fora essa dificuldade, seu Ângelo Fontana, o que mais a gente pode trazer? O que está sendo conquistado? O que nós temos de... Tem até uma negociação, né? Muitos prefeitos da região que estão em Brasília em busca de questão de ICMS, de dívida do Estado que possa ser diminuída ou pelo menos ter uma questão de não cobrança de juros e isso tudo impacta, né, no nosso desenvolvimento. Acabamos de falar aqui sobre a questão do arroz também, que foi um tema bastante polêmico, que ele queria se importar esse arroz. O que dá para falar do Rio Grande do Sul, mas especificamente do nosso Vale do Taquari, passados 2 meses da tragédia? Bom, já está bastante exaustivo a gente afirmar, né? Mas o recurso ele é prometido e demora a vir, né? Esse é o maior problema. Para as empresas, já tive a oportunidade de registrar para os setores do governo e que essas que foram fortemente atingidas, nós precisamos ter alongamento de endividamento, nós temos que ter recursos novos para poder as empresas se reerguerem e colocar seu parque industrial em funcionamento com condições, né, de carência e juros acessíveis e um fundo garantidor. Inclusive, sugerimos, né, a SIC sugeriu que o governo fizesse um reforço, né, um fundo garantidor usando recursos a fundo perdido, né, em vez de passar direto ao empresário, colocasse esse valor de fundo perdido para lastrear o fundo garantidor, porque muitas empresas estão alavancadas, estão com seus caixas, seus estoques zerados, devido às 9 meses ter recebido esses baques de queda de produção e queda de faturamento, porque senão nós não vamos conseguir superar a crise. Então, a demora dos recursos, e a gente percebe que, em paralelo a ações em outros setores, como da mobilidade, como onde a iniciativa privada entra, com o seu pouco recurso que tem, a gente consegue tocar rápido, né? As ações que vêm do governo estadual e federal são demoradas. Basta ver que nós precisamos resolver o problema da mobilidade da nossa região, né? Nós precisamos ter urgentíssima, o término daqueles 6,5 km que falta entre Colinas a Roca Salles, e a gente vê que está promessa, mas falam só para o final do ano. Eu tenho certeza que se a gente puder fazer um mutirão entre governo e iniciativa privada, quem sabe usar um artifício que tem uma lei no Estado, que as empresas podem, digamos, aplicar em obras como essa do asfaltamento aí dos 6,5 km, depois de ser deduzido do ICMS, nós vamos dar agilidade. De repente o governo dividir os 6 km em 2 blocos para 2 empresas grandes poderem fazer rápido. Nós precisamos agilidade, senão o faturamento das empresas, o retorno ao trabalho, a mobilidade, é uma série de amarras que deixam nós sem condições de seguir a vida, né? Daqui a pouco as empresas vão estar desempregando, nós vamos virar um caos total na nossa região e no Estado. Conversando com o presidente da SIC Vale do Taquari, Ângelo Fontana. Em relação a essas urgências, essas pendências, essas conversas, né, necessárias, existe alguma audiência já marcada ou essa solicitação já foi feita para que se faça um encontro, talvez com o Maneco, talvez com alguma outra autoridade para tentar agilizar o quanto antes? Bom, referente à estrada, a gente ouvindo toda a polêmica que está aqui na mobilidade, né, a falta da ponte de Arroio do Meio, Lajeado, essa polêmica da estrada da ERS 129, o trecho Gussum-Vespasiano, a SIC tomou a iniciativa, né? A gente entende que o diálogo é a melhor forma de se resolver os problemas e estamos marcando uma audiência ou uma reunião online ou presencial com o secretário Costela para ver em que ponto a gente pode contribuir para agilizar esse processo, né? A gente entende que o governo tem certas amarras, tem dificuldades, os custos, às vezes, as licitações são demoradas, mas quem sabe a gente construa uma situação para pelo menos amenizar esse problema e ter mais rapidez na solução, né?
ao mesmo tempo com as ações do governo federal. Nós estamos sempre nos colocando à disposição para diálogo, para encontrar caminhos, né? E diariamente estamos tentando conversar, passar mensagens, registrar, né? Mas acredito que a gente consiga essa semana ter uma posição, porque não dá para suportar mais. Nós vamos precisar ter uma solução para esses dois assuntos essa semana para poder, digamos, as empresas terem um pouquinho de tranquilidade para manter seus empregos e o pouco que elas têm para produzir, né? Eu diria assim, empresas que aderiram ao programa do salário, que elas descontaram do salário dos funcionários, elas estão devendo para os funcionários. Então começa a criar um problema, né? Um problema sério, social, sério, entre a relação empresa e funcionários. Começa a ficar tudo muito complicado e a gente, como líder, também fica um pouco impotente e às vezes até sofre críticas, porque não consegue resolver as soluções, essas pendências. Porém, a gente também está engessado em cima de respostas do governo, dos governos, né, que prometem e demoram para trazer a solução concreta ao dia a dia que nós estamos enfrentando com muita amargura por termos enfrentado essa devassa nas empresas, essa devassa nas cidades, né? Seu Ângelo Fontana, presidente da SIC Vale do Taquari. Não falamos ainda depois do resultado do CAGED, né, do mês passado, que não chega a ser uma surpresa, mas são dados oficiais em relação aos trabalhadores formais, né? E até falávamos sobre esse assunto ontem com a Cíntia Agostini, presidente do Codevate e economista, né? Nem estamos colocando nessa estatística os trabalhadores informais, mas 2.012 postos de trabalho foram fechados, saldo entre admissões e demissões no mês de maio. No mês de maio a gente teve muitas empresas que nem abriram, né? Que muitas estão se recuperando agora ainda. Mas que análise dá para fazer isso e se nós seguiremos com essa tendência para os próximos meses, ou pelo que o senhor já tem visto, junho já foi bem diferente, porque a gente tem também, por exemplo, o secretário de Indústria e Comércio aqui de Lajeado, ou de Desenvolvimento Econômico, o nome certo da pasta, o André Bicker, disse que Lajeado está tendo mais procura do que saída. Né? Tem muita gente vindo. Claro que cada município tem a sua realidade. Encantado, Roca, Mussum já é uma situação diferente. Teutônia está tendo muita procura também. Mas a análise que dá para fazer em relação à empregabilidade e o que vem pela frente, apesar de o saldo do ano ainda ser positivo. Bom, apesar de que tem cidades tipo Lajeado, Teutônia, Bom Retiro, própria parte de Estrela, que não foi tão forte atingida, é natural que elas estejam numa situação melhor. Agora, cidades tipo Mussum, Roca Salles, Encantado, Arroio do Meio, Cruzeiro, com certeza nós estamos tendo êxodo, nós estamos tendo perda de mão de obra. Então, as pessoas, elas procuram se posicionar e se colocar em cidades onde elas se sintam mais seguras. Então, esse é um grande problema. Isso a gente não consegue segurar, porque nós tivemos 3 brutas cheias que assustam as pessoas. Você imagina o seguinte, eu vou te dar um caso concreto de uma empresa, da minha empresa em Encantado. Um funcionário em setembro, assim como outros 48, tiveram problemas de perda de utensílios internos da casa, e esse funcionário, que é esposa e filho, teve a sua casa, da Minha Casa Minha Vida, né, financiado pela Caixa, um pouco de dano na obra. A gente conseguiu suprir as necessidades deles e desses 48 colegas. Em novembro, ele teve perdas internas da casa. A gente também conseguiu suprir ele. Em fevereiro, ele, feliz da vida, foi na Caixa Econômica Federal com a esposa quitar o pagamento da sua casa. O que aconteceu agora em maio? Ele perdeu o seguro e ele perdeu a casa. Ou seja, o feito dele ter quitado sua casa, ter aquele momento de alegria, leva ele a pensar no quê? Será que eu fico Encantado? Fico trabalhando na Fontana? Ou vou embora? Eu perdi meu dinheiro, perdi minha casa. Entende? Então, a gente tem que se colocar na cabeça das pessoas, né, dos funcionários, da população, para ver o sofrimento e as dúvidas que surgem e o quanto a gente pode perder. Nós podemos perder esse grande trunfo que é o Vale do Taquari, com
com uma industrialização bastante dinâmica, bastante forte, bastante diversificada, nós podemos perder tudo isso por causa do êxodo. Não adianta ter as empresas instaladas no Vale e nós não ter as cabeças, os talentos trabalhando conosco. Então, o problema ele é muito mais grave do que uma empresa parada, uma empresa que não está recebendo recursos. Tem todo um complexo de ações e reflexões que tem que ser feita e estão nos prejudicando por demais. Cada dia que passa é um dilema, é um problema para todos os municípios e todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, vamos dizer, não só o Vale, né? Tá certo. Muito obrigada, seu Ângelo Fontana, presidente da SIC Vale do Taquari, empresário também, né, registrando uma situação, né, vivida de perto, aí vivenciada de perto, e essa é a situação de muitos outros empresários também aqui da nossa região. Muito obrigada pelo relato, obrigado pela entrevista.